Pois é, e a gente recebe professor, tudo bem, professor? Boa tarde. Boa tarde. Nosso último explica pra gente aí falando um pouquinho da economia, né? Antes da virada do ano. E aí, teremos meses melhores, nem dias, meses melhores? Bom, última semana do ano e as esperanças começam a ser renovadas, né? A gente espera que ano que vem seja um pouco melhor que esse ano em relação aos preços. Esse ano, inclusive, já foi um pouco melhor que o ano passado. Ano passado a gente chegou à inflação de 2 dígitos, né? É verdade. Esse ano a gente está fechando o ano em menos de 6% ao ano. O problema nosso é o quê? Juros continuam muito altos e é um dos motivos ele se manter alto, que aí você esfria a economia e os preços caem. Esperamos que o ano que vem as coisas sejam acertadas para que essa inflação continue em queda, porque ainda pesa em nosso bolso em vários outros preços, né? É verdade, o peso vai além do que a gente imagina, né? É verdade. Vamos trazer as perguntas, aí o professor vai tirar algumas dúvidas pra gente. Vamos à primeira no Explica Pra Gente de hoje, de quem foi? Da Lavínia Souza. Toda vez que eu vou ao supermercado, os produtos estão com preços diferentes. Qual o motivo? A bendita inflação. Inflação. Na verdade, o que é que existe também, né? Você tem uma sazonalidade de produtos, né? Certo. Essa sazonalidade faz com que, por exemplo, principalmente produtos perecíveis, vegetais, né? Ou laticínios e tal, carne às vezes, né? Que você tem momentos de safra, em que você tem um excesso de oferta e aí o preço tende a cair, né? E momentos de entre-safra, que é quando você tem algum problema, geralmente Na produção ou no cultivo, né? Às vezes verão, uma estiagem prolongada ou mesmo a estiagem faz parte do ciclo anual da produção daquele produto. Aí tem menos produto e o fica mais preço caro. sobe. O preço sobe. Então a gente tem isso também. Por isso que às vezes sempre que a gente vai no supermercado você tem diferença de preço. Agora, produtos processados em que se pode estocar, esses aqui pesam e ainda continuam com aumento, né? Massas, às vezes laticínios, né? Alimentos, de modo geral, processados, né? De alguma forma, porque isso pode ser fazer estoque e você manter o preço... Você não depende da produção, né? Dessa variação no ano. Manter um preço ao longo do tempo. Mas aí você tem dólar, você tem uma série de outros elementos que terminam pressionando os preços. E aí a gente não tem uma explicação única para ver o aumento de preço. O que tem é que controlar a economia para que esses preços continuem caindo. Agora tem aquela máxima, né? Às vezes, assim, para aumentar, a gente sabe que no instante aumenta, né? Tem aumenta a gasolina. No outro dia, antes mesmo da gasolina chegar no posto, já aumentou, né? Vai reduzir a gasolina. Parece que nunca chega essa redução, né? Fica ali no lucro dos empresários. É isso, professor? Mais ou menos? O que acontece é o seguinte, a gente tem, eu vou dizer uma explicação. Um dado. Uma informação que é bem de economista, né? A gente tem o que chama de estrutura de mercado, ou seja, o conjunto a forma de concorrência. Quando a concorrência é pequena, é pouca, os preços eles tendem a reduzir de forma mais lenta ou simplesmente não reduzem. A gente chama que os preços são mais são rígidos para baixo, rígidos para baixo. E sensíveis para cima. Para cima. Exatamente, né? Então, quando você tem uma estrutura de mercado com pouca concorrência, os preços não caem. É o caso da gasolina, é o caso de muitos produtos processados. A gente pensa que produto de limpeza, que usa vários produtos químicos que são cotados em dólar. E às vezes você tem 3, 4 empresas no Brasil todo produzindo aqueles insumos. Aí óbvio que não vai ter redução de preço. Quando você tem 4, 5, 6 empresas, às vezes tem 40, 50 empresas, mas o mercado é tão grande que essas empresas ainda têm capacidade de determinar preço. E aí os preços não caem. E a gente não sente. O preço só aumenta. Só aumenta. Vamos mais uma pergunta aqui. Tivemos a da Lavínia, vamos a mais a segunda pergunta. Sandro Gomes, o preço dos combustíveis vai aumentar no início do ano? Tem como prever? Olha, ou não? provavelmente por conta eu acho que estão tentando negociar aí, não sei, já aumentou o imposto de modo geral, o ICMS, para compensar a redução dos impostos na gasolina, nos combustíveis. Se os preços dos combustíveis, do imposto não aumentar, sobre os combustíveis, provavelmente o combustível vai ficar estável, pelo menos nesse começo de ano. Qual o risco disso? Você ter problema de fornecimento internacional.
E aí sim você tem uma variação que não depende da economia das questões locais, você tem problema internacional. O que é que está se visualizando, né, vislumbrando no mercado internacional? Uma recessão para 2023 e aí o preço do petróleo vai se manter estável. Mas a gente não tem bola de cristal, né? Aguardar, né? Até porque tem mudanças de governo e a gente sabe que tem mudanças de políticas e a gente vai saber como é que vai se comportar. A expectativa é de que seja mais tranquilo, mas tudo depende, né, professor? Mas a questão é que esse governo ele começou antes de começar. É verdade. Né? Então, tudo que ele vai fazer já foi exigido que ele dissesse nesse último mês. Então, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer no ano que vem. Né? A gente já está precificando algumas coisas, muita gente já está aumentando o que tem de aumentar, já está fazendo... Então, se tiver choques de preços no ano que vem, como aumento de combustível, vai ser por um elemento exógeno, externo. Não é necessariamente em relação à política do governo, porque esse governo já está governando antes de tomar posse. É uma coisa fora do comum. Infelizmente está acontecendo, mas isso dá também já uma visualização do que pode ser o ano que vem. A despeito de muita gente estar criando catástrofe, mas na verdade é o contrário. Né? O que está sendo feito é tentar evitar solavancos na economia no ano que vem e parece que estão conseguindo. Só para a gente terminar, falando em salário mínimo, a gente já sabe o valor do salário mínimo. Não foi o ideal, mas foi um pouquinho melhor do que o previsto, né, professor? Eu fiz festa aqui, inclusive... Você veio hoje a caráter. Né? Eu fiz festa aqui alguns dias atrás, falando que o salário mínimo teve 1,5% de aumento real, indo para 1.302. Fechou em 1.320, né? Então, você tem aí realmente um impacto no aumento real, que há 4 anos a gente não tinha. O atual era quanto? 1.200 e pouco, né? E há 4 anos a gente não tinha aumento real. Tinha aumento, mas só pela inflação ou um pouco menos. Era só a compensação do que você perdeu, na verdade. Exato. Inflação, né? E em 2021 não teve aumento real, nem da inflação. E aí, esse ano teve aumento por conta exatamente do novo governo que já entrou, tendo que tomar algumas medidas. E a PEC da transição ajudou a capitalizar o atual governo em 7 bilhões para que em janeiro tivesse o anúncio agora, para que em janeiro fosse pago esse salário maior. Exatamente. Professor, muito obrigado. Feliz ano novo. Com dinheiro no bolso, como diria aquela velhinha marchinha de carnaval, né? Dinheiro no bolso, saúde, paz, para que a gente tenha 2023 com muita esperança, né? E construindo um Brasil melhor que a gente está precisando, muito. Beleza, professor, um abraço. Semana que vem você já vai estar de volta aqui o primeiro, né, explica pra gente, com o nosso Wilson. O Wilson. O titular volta do Cruzeiro, do Cruzeiro do Sul, do Cruzeiro não. Um abraço, professor. Feliz ano novo. Tchau, para todo mundo. O professor Francisco Rosário está sempre às terças-feiras aqui no nosso Fique Alerta, trazendo dicas de economia importantíssimas.